Oráculo dos Anjos, por favor, diga-nos o que se passa na vida amorosa do consulente. Qual é a energia? Qual é o futuro dessa relação? Casamento. Opa! Então, o anjo da guarda diz que pode mostrar a você toda a bênção radiante do vosso amor. Pede para que você abra os seus braços para receber essa bênção, para que você exale uma frequência alta, para que você abra as suas mãos e o teu coração e receba a vossa assistência, a assistência do anjo da guarda. E aqui diz que é um casamento, é uma união de duas almas apaixonadas, com respeito mútuo, com mútuo desejo de profundo amor, de um profundo compartilhar, de perder tempo um com o outro, de bem-estar, de uma ótima parceria, de uma boa fundação, de um casal poderoso. Pegue fé e o respiro, o oxigênio da vida e do amor. Então a energia está muito boa. Aqui diz que haverá casamento e que tu deve abrir o coração, a sua mente, a sua alta energia, abrir as suas mãos para receber essa bênção que o teu anjo da guarda deseja lhe oferecer. E que sim, esse romance haverá possibilidade de crescimento material, de crescimento sentimental. É uma fundação justa, mútua, com respeito, com amor, com paz, leveza. E abra suas mãos para receber. Seja honesto consigo mesmo. E se permita ser guiado. Vamos saber sobre a verdade da alma. O que a tua alma está sentindo, ressonando nesse momento e o que ela precisa. O que ela precisa? Qual é o alimento, o combustível que a tua alma precisa? Então aqui diz que as suas paixões vai levar a você a liderar continuamente o teu propósito de vida. E quais paixões você tem colocado de lado? É isso que a sua alma precisa nesse momento. É isso que a sua alma está perguntando para você nesse momento.
qual paixão que você tinha que agora se encontra adormecida, se encontra fora do eixo, se encontra aborrecida, deixada de lado, ou até mesmo que você tenha desistido, sabe? Então, qual é a paixão que você deixou de lado? E qual é a paixão que você está pronta para viver? E aqui diz, como aconselhamento, que você deve focar nas suas paixões, que você deve abrir a gaveta e pegar de volta aquela paixão que ficou adormecida, que ficou deixada de lado, que ficou esquecida, e colocar em prática novamente, liderar continuamente, para daí estabelecer um propósito. Aí aqui diz, pegue um caderno, ou até mesmo a tua própria mente, em um momento que você possa refletir, meditar, pode ser na sua cama, pode ser ao ar livre na natureza, pode ser dentro do seu carro, pode ser no seu sofá, enfim. Faça uma lista das paixões que você gostaria de pôr em prática na sua vida. Então, perceba que essa jornada é uma incorporação das suas paixões internas. Então, pede para você fazer essa lista, seja em um caderno ou até mesmo na tua mente, se questionando, se perguntando dentro de si mesmo. E após perceber, identificar quais são essas paixões, colocá-las em prática, entende? Não precisa você se preocupar nesse momento com o tempo, as coisas elas vão encaminhando no tempo certo. E também não precisa você se preocupar com a perfeição, até porque se as coisas vão caminhar no tempo certo, você atuando de maneira consistente, de maneira contínua, com foco, com determinação e com detalhe, precisão diária, isso aí, repetidas vezes, vai te levar à perfeição dessa paixão. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada maravilhosa do propósito de vida da tua alma. Aí aqui pede para você confiar no sussurro da tua alma, para deixar as suas paixões desenhar você, ou vice-versa, desenhar as suas paixões, colocando-as em prática, em direção a um sonho de vida, ou seja, a um propósito. Então aqui alguma coisa, né? Tem alguma coisa que você deixou de lado sobre você mesmo que precisa renascer. Precisa renascer. Porque é importante para você. É a tua alma. Então, de repente tem pessoas aqui que tinham um propósito de construir, por exemplo, um negócio, um business, de construir um livro, né? De repente escrever um livro. Tem pessoas que gostam muito de dançar, de pintar, de realizar designs, sabe? De participar de desfiles de moda, por exemplo, né? De cantar, tocar instrumentos.
Enfim, qualquer coisa que tenha a ver com você, com a sua alma, costurar também, por exemplo, e que você deixou de lado, sabe? Você enterrou, você colocou no esquecimento, dentro de uma gaveta. Sabe, situações burocráticas? E daí aquilo demora um tempão para sair da gaveta, por exemplo, de um sistema judiciário. Então, é sobre isso, é hora de você abrir essa gaveta e desenterrar esses sonhos, né? Trazer ele à tona, trazer a tua alma, o desejo da tua alma de volta, acordar. Assim como num beijo da bela adormecida. Despertar, acordar, trazer à tona, trazer de volta, executar, ser quem você é. A sua alma está pedindo por isso. E já é chegado o tempo. Tá bem? Ou também pode ser a respeito desse casamento aqui que vai suceder, né? Porque a leitura é sobre o casamento, é sobre romance, né? Amoroso. E no entanto, aqui o espírito diz que vai haver casamento, né? E pode ser também o projeto desse casamento. Pode ser uma lista de convidados, uma lista de presentes, uma lista de tudo que você deseja colocar em prática na matéria, né? Do sonho à matéria. Ou seja, as suas ideias, suas vontades, seus desejos, de ter ali casamento de N tema, um tema ali específico que você goste, você tem que colocar isso em prática, sabe? E no entanto é necessário realizar ali uma lista, por exemplo, entende? Então é algo nesse sentido assim que a leitura está pedindo. Vamos saber então com o tarô de fato, das 78 cartas, já até caiu um aqui, ó, o que está sucedendo, né? Então, a respeito disso aí, vamos saber o complemento dessa leitura. O que está sucedendo? Então, né? Daí aqui com as cartinhas que caíram, 2 de ouros, o eremita e 8 de bastos. Então indica que você está em um momento de análise. Então pode ser que você de fato esteja muito atarefado, de fato esteja fazendo essa lista que necessita para esse casamento, ou até mesmo para um projeto que você esteja desenvolvendo, esteja desengavetando. E com essa análise, você vai ter que realizar prioridades aqui, com 2 de ouros, né? Praticidade, realizar aqui uma prioridade do que é mais urgente naquele momento, ou que vai ser mais urgente para o feito que você fará. E já com o 8 de bastos indica que atrasos se findou, né? Ou seja, que de fato está confirmando que é momento de você tomar uma ação rápida. Então é uma ação rápida, é movimento, é praticidade, é flexibilidade, e é uma ação rápida que vai ser tomada, entendeu? Não é mais tempo de atrasos e de negligências, né?
Então, com a análise que você fez e com a assertividade, né, de você colocar em prática, de você estabelecer limites, por exemplo, estabelecer metas, estabelecer prioridades, e com essa autocrítica, autoanálise, é chegado o momento então de colocar em prática, ou seja, com o 8 de bastos não tem mais atraso aqui. Então, se esse casamento, por exemplo, demorou muito tempo para acontecer, agora é o momento para você sentar e falar sobre isso, para você realizar essa lista, né, tanto de lista de presentes, de convidados ou até do tema, né, dos enxovais, o que seja, né, e também tanto dos seus projetos aqui, como disse aqui, né, sobre a tua alma tá falando que tem alguma coisa, alguma paixão tua que você deixou de lado, e que é tempo, né, com o 8 de bastos, é tempo de tomar ação. Então, ou seja, ou é tempo de você de fato casar agora, esse casamento de fato vai acontecer agora, né, depois de tanto tempo, ou você ao menos irá conversar com os envolvidos, a família, amigos e o parceiro, né, a respeito então desse casar e começar já a colocar em prática, ação rápida, colocar em prática esse casamento. Ou algum projeto seu, como eu disse, seja de negócio, seja de dança, teatro, modelo, viagens, uma costureira, né? Seja cantar, escrever algum poema ou então um livro, seja tocar um instrumento, enfim, alguma paixão tua que estava estagnada há muito tempo, engavetada, e que agora é o momento de você trazer à tona, de você executar isso, entende? Alguma paixão, né? Pode ser também um trabalho novo, de repente você esperou muito tempo por uma vaga de trabalho, muito tempo por um aperfeiçoamento que você tinha antes de estudos, né? E que de certa forma aquilo demorou para acontecer, você ainda estava se preparando, né? Aqui com o eremita, ó, você estava ainda estudando, analisando, se sofisticando, né? Se preparando para esse momento então da ação, né? Então pode ser ali, de fato, né? Um intercâmbio ou então de fato colocar em prática aquilo que você estudou, que era a tua paixão, né? Pode ser, sei lá, um médico, um concursado, um concurso, ou de fato uma vaga muito interessante, né? Em uma empresa, em uma instituição, e que agora, de fato, chegou o tempo disso acontecer, né? Então é sobre isso. Vamos saber um pouco mais, então, sobre essa situação, tarô. Vamos lá. Saiu o louco, né? Então, realmente, é tempo mesmo, né? De tomar ação, de enfiar a cara mesmo, dar tapa a cara, sabe? De fazer acontecer, né? De correr riscos, de mudar, transitar, de fato mergulhar no que é conhecido, ainda que você esteja com medo, ou mesmo que você esteja já preparado, né? Pelo que eu tô vendo aqui, que você está priorizando alguma coisa, que você está de fato aqui sofisticado, né, com essa análise, com esse conhecimento. Então é hora aqui de tomar ação, de pôr em prática e de cair mesmo, se arriscando, né, adentrando ali no desconhecido, né, em algo novo, em algo inédito, original, desconhecido mesmo, algo que você ainda não fez, né, e que agora fará.
Maravilha, ó, realmente. O 3 de ouros fala aqui, né? Que você tem realmente muito talento e vai haver aqui reconhecimento desses talentos que você possui, né? Seja ele de cantar, de modelar, de pintar. Pode ver que tem um pintor aqui, ó, pintando. Tá vendo? A moça ali belíssima, em pose até de modelo, de fato. Seja um agricultor aqui, por conta das plantas, né, que tem ao fundo. Pode ser alguém do ramo aí, agrônomo, né? Tempo de colheita, por exemplo. Enfim, então aqui diz que tu é muito talentoso e que vai ter o reconhecimento, vai ter ali o retorno positivo desta nova empreitada que você irá fazer. Então é tempo de celebrar, né? De alegrias, de comunidade, de festividade, conexão social de fato. Ou seja, então realmente esse casamento ele vai ser um sucesso, né? Por exemplo, se for coisa de casamento, que a leitura é romântica, né? Então se for o casamento de fato, ó, realmente, ó, é algo novo, né? É desconhecido, é algo novo, é uma experiência agora que você vai ter de casado, casada, né? De uma vida dois, né? Pode ver que o casal aqui, ó, se complementa também, né? O 3 de ouros é um casal muito complementar, talentoso, reconhecido socialmente, entendeu? Tem um fundamento realmente, né? Então, vai ser sucesso esse casamento, ele realmente vai ser uma festa aqui de intensa alegria e de celebração, de comemoração, né? Se for o casamento. Agora, se não for, se for, como eu te disse, um projeto, né? Um projeto teu aqui, uma paixão tua, também vai ser um sucesso. Você vai embarcar nesse novo, vai fazer acontecer e vai ter aqui reconhecimento, celebração, tá bem? Vai conseguir exalar, né, essa positividade que tu és naquilo que tu tá fazendo. Vamos tirar mais uma? Veio na minha cabeça aquela música, inclusive, é uma música muito conhecida, árabe, né? Que o rapaz fala assim, Temeli Mak, sabe? E é uma música bem carinhosa. Então, remete realmente a essa paixão, como a leitura está falando aqui. Pode ser a paixão do casal ou a paixão por alguma coisa. Ai, vamos ver se sai mais alguma. Pelo menos mais uma, né? Vamos ver o que mais, Tarô, por favor. É, 6 de ouros, né? Carta maravilhosa. Então, de fato, a parceria romântica
esse casamento, né, que vai acontecer, ou até mesmo um projeto seu, uma paixão tua de projeto pessoal, realmente vai ser de muita generosidade e equilíbrio, vai ser de troca justa para o teu caminho, recíproco, abundante, apoio material, o reconhecimento dos seus esforços, dos seus talentos. Vai ter aqui uma ajuda, sabe? Se necessitar, financeira. Vai ter um compartilhar, né? Então vai ser mútuo, né? Então você vai ter ali bons parceiros de negócios, vai ter ali um bom parceiro de vida, se for, no caso, o casamento que vai estar acontecendo. E é isso, então vai ser maravilhoso, só tem que tomar cuidado com excessos, né? Então, assim, por exemplo, não ficar ali manipulando, se esgotando, né? Dependência, sabe? Aqueles desequilíbrio aí que pode surgir de repente, né? De pessoas assim, estar tão bem, só que depois do nada começa a ter ali desequilíbrios, né? De parceiro, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, ainda mais que cai aqui, ó, o 8 de paus, que seria bem assim, conexão com a comunidade, né? Com o social, né? A festividade e tudo mais, a celebração, enfim. Aí tem que tomar cuidado às vezes com isso, com esse excesso também, né? De troca, de generosidade, porque às vezes pode ocorrer um certo interesse, né? Às vezes pode ocorrer um desgaste ali, né? Energético ou até físico, por você se empenhar muito, se doar muito, sabe? Então tem que ser uma troca justa, mas o 6 de ouros, no entanto, ele fala, né, sobre essa troca justa, né? De fato, vai ser uma troca justa tanto no casamento quanto nos negócios, tá bem? Aí agora vamos saber um pouquinho mais, né? Como a leitura ela é romântica, então eu vou saber um pouquinho mais sobre o amor, né? Mas eu falei dos negócios, por quê? Porque eu tirei a cartinha do oráculo da alma. E aí aqui no oráculo da alma ele estava falando sobre você, né? Que ele estava falando para você colocar em prática de volta as suas paixões, né? Ter de volta as suas paixões, colocar em prática. E aí, por isso, né? Por isso que eu dei todo esse exemplo sobre negócio, sobre alguma coisa pessoal que você goste, que você tenha deixado de lado. E aqui as cartas falaram de uma maneira muito positiva, né? De que vai ser sucesso. Aquilo que você gosta, de você voltar a fazer, resgatá-lo, entendeu? Voltar a fazer, que vai ser sucesso, principalmente se for para negócios, né? Por exemplo, empresa, né? Uma vaga de trabalho, um intercâmbio, alguma coisa nesse sentido. Então vai ser muito bom, tá bom? Vai ser uma troca justa, vai ser maravilhoso. Porém, vale ressaltar aqui, como a carta fala, né? Cuidado aí com excesso aí de pensamentos, como o eremita ali, por exemplo, pensar demais, demorar para agir, né? Porque aqui pede ação, já é momento de agir. Pede também para você tomar cuidado com falta de prioridade, né? Com 2 de ouros, tá bem? Então, o 2 de ouros ele pede para você analisar, né? Mas colocar em prática, não só ficar ali na análise. E após analisar, saber priorizar as coisas. Então, não queira abraçar tudo, entendeu? Tem que priorizar alguma coisa aí importante, ter foco naquilo, que vai ser maravilhoso aqui com os 6 de ouros, né? Então vai ser uma troca justa, o apoio, o reconhecimento. Só que o 6 de ouros, no seu lado sombrio também, ele fala exatamente sobre isso, sobre o desgaste, sobre a manipulação, sobre a doação em excesso, né? Que gera de fato essa perda energética e o cansaço físico. Então, cuidado com isso, tá bom?
Mas, no entanto, é sobre você aqui, que fala sobre resgatar suas paixões de volta, tá excelente, muito bom. E já na questão amorosa, a gente viu que com o oráculo dos anjos, ele já confirma que haverá um casamento, tá? Na questão amorosa, haverá aqui um casamento, um noivado, né? De fato vai ser consumado um casamento. As cartas aqui indicam sobre isso também, né? Festividade, celebrações, conexões sociais, algo que é novo, que é desconhecido, que você vai embarcar, né? Reconhecimento aqui de um casal talentoso, de um casal próspero, abundante, que terá os seus esforços reconhecidos. Um casal aqui bastante analítico, com o eremita, né? Então, bastante analítico, e sabe, né, a hora de agir, sabe como discernir as coisas, sabe? Então é muito bom, é ótimo, são ótimas cartas. Vamos ver um pouco mais sobre o lado amoroso, né? Vamos saber um pouco mais sobre essa história. Me fala sobre esse casamento, sobre este lado amoroso do casal que está aqui me assistindo, da consulente que está aqui me assistindo, para saber do ser de luz. Me fala um pouco mais sobre esse casamento que vai acontecer, sobre esse casal, sobre o amor. Por favor, tarô. Tá vendo? Ó, As de copas, ou seja, né, um novo início mesmo. É um amor aqui maravilhoso, né? Que é mútuo, que é o dar e receber, que é equilibrado, né? É um novo início aqui que vai acontecer de boas notícias. De alegrias, de emoções positivas, abundância afetiva mesmo, né? Novas conexões, né? Espirituais que vocês terão juntos, momentos românticos juntos, né? Um início aí maravilhoso que vai se dar nesse casamento. Vamos saber um pouco mais. Então, após esse início, né, nesse relacionamento, nesse casamento, vocês terão reconhecimento dos esforços, mais uma vez aqui, com o 8 de ouros. Ou seja, vocês atravessaram momentos que superaram muitas coisas, trabalharam duro, arduamente, para acontecer as coisas na vida de vocês e na vida do casal, né? Através do talento, da força que vocês colocaram em prática. E aqui com o 8 de ouros é a magnitude desses talentos, é a magnitude do reconhecimento desse trabalho árduo que vocês fizeram ou que vai fazer juntos, né, nessa nova etapa, com esse casamento sendo realizado. Então, muitas outras coisas vai acontecer que vai dar frutos, né? Vai dar frutos neste relacionamento, tornando-o não só próspero sentimentalmente, mas próspero
materialmente. Então é um casal que realmente vai colocar em prática as habilidades que tem, os talentos, os dons que possuem e colocar em prática todo o trabalho árduo de formiguinha ali e terá recompensa por isso. E com o 3 de bastos, então aqui fala de expansão, né? Irá ser expandido não só o amor, o sentimento, mas a matéria. Toda dedicação será próspera, abundante e de expansão. E vai ser a longo prazo, né? Porque como aqui é um início, então fala a longo prazo, né? Então não vai ser tão já para alguns, né? Para alguns, determinado projeto não vai ser para agora, vai ser para longo prazo, mas que terá aqui uma grande expansão. E para outros, que é a grande maioria, com esse novo início afetivo, né, de relacionamento amoroso, do casamento, então vocês terão esse trabalho árduo aqui pela frente, né, mas, no entanto, com a parceria, com a conexão, vocês terão um fardo mais leve, né, digamos assim, porém trabalhando duro, e que haverá lá na frente, a longo prazo, uma colheita boa de expansão, tá bem? Então aqui é uma preparação realmente para o futuro, né? O futuro do projeto, o futuro do negócio, vai correr muito bem. Então é um momento em que o trabalho árduo começa a dar frutos, né? Exige aqui um planejamento estratégico, a força, né? O aproveitamento de oportunidades, que vai ser um convite para a expansão de oportunidades, expansão de sucesso, né? De vantagens, de perspectivas, de negócios, de caminho, de amor, de aventuras, a dois, por exemplo, de encorajamento, preparação, tá bem? Então, realmente é uma expansão de colheita lá na frente, né? Porque é a longo prazo. Daí agora, vamos saber aqui algumas frases que vão cair aqui para nós. Como complemento. Opa, pode ser que esse casamento aconteça em Londrina, Paraná. Pode ser que vocês morem nesta região ou vão se mudar para lá, né? Também apareceu que casais que vão se mudar para o Maranhão ou que moram nessa região, ou o casamento também pode estar acontecendo nessa região, ou então o projeto de vocês pode estar envolvendo essa região. Ó, saiu mais um, Alagoas. Acredito que seja Pernambuco, né? Alagoas? Ou é Ceará? Não lembro. Ó, eles querem que você pense que você não sabe aonde essa pessoa está ficando hospedada. Opa! Aqui já saiu alguma coisa diferenciada aqui. Alguém quer, ou algum grupo, que você que está me assistindo, consulente, pense que a outra pessoa está ficando hospedada em alguma dessas cidades que eu referi aqui. Maranhão, Alagoas, Londrina. O que será que é? Será que é uma pessoa envolvida nesse negócio, nesse projeto que você pretende colocar em prática? Ou será que é a pessoa
amada, o ser de luz, né? A pessoa do casamento. Será que tá lá nessa região por algum motivo? E daí esse grupo ou essa pessoa deseja que você pense que não sabe que essa pessoa tá nesse lugar. Aí aqui saiu: nossa mente é uma máquina de produzir pensamentos. Todo pensamento merece espaço para diálogo. Porém, nem todo pensamento merece ser validado ou acreditado. Aprenda a questionar cada pensamento, ou melhor, filtrar e discernir. Se liberte do tirano sabotador. É útil esse pensamento? Eu crio, eu questiono, encontro boas respostas, boas risadas nisso? É boa criatividade e elevação para mim? Eu penso e, portanto, eu logo existo. Pensamento do René Descartes. Ou seja, é o ato de duvidar e encontrar uma verdade, uma suposta verdade, embora que não tenha uma verdade absoluta, mas necessitamos de uma verdade para o nosso questionamento, para o que permeia a nossa mente ou a nossa vida. Existir e produzir pensamentos, razão ou conhecimento. Enfim, então aqui fala que você tá com um pensamento excessivo, sabe? E de certa maneira, esses pensamentos que você está gerando em você uma autossabotagem, né? Ele acaba não sendo bom, entendeu? Ele acaba gerando uma autossabotagem e se ele for negativo, ele tem o poder, tá? De se tornar real, né? Então, por isso que fala, penso, logo existo. Então, se for bom, ótimo, né? Você tá manifestando uma coisa boa, mas se for ruim, se for negativo, você tá manifestando algo ruim, se sabotando. E logo você acaba existindo através daquele pensamento, ou seja, você acaba se vestindo daquele pensamento, como se ele fosse uma roupa. E uma roupa, ela é o quê? Ela é a nossa apresentação pessoal, né? Nos lugares, entendeu? Então, aquele pensamento é como o que as pessoas pensam de você. Por quê? Porque elas estão vendo aquela imagem que você mesmo está projetando sobre a si mesmo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. É o que está falando aqui. Então, se policie quanto a isso. Se for positivo, ótimo. Se não for, descarte esse pensamento. Descarte esse pensamento, faça mais meditação, faça reprogramação mental, procura estar envolto de pessoas mais intelectuais ou mais elevadas, né, no sentido de purificação, né? A elevação nada mais é do que uma purificação, um detox, né? Ou seja, uma elevação com o sagrado, daquilo que te faz bem, não de ser melhor do que ninguém, entendeu? Elevação não é sobre isso, é sobre você buscar um estado de bem-estar para consigo mesmo e para com os outros, para com o ambiente, entende? É isso. Então tá na hora de você observar isso e autocuidar-se. E lembra do que eu falei? Se voltar para alguma paixão lá e não pensar negativo sobre isso, pensar positivo. Aqui tá falando que haverá mudanças para esse desconhecido, né? Mudanças aqui ótimas, afetivas, emocionais, mudanças aqui de boas conexões, de apoio, de planejamento estratégico, de trabalho árduo, né? Utilizando-se de algum talento, algum dom teu, tá bem? E que lá na frente vai haver colheita. E essa colheita, ela pode ser a longo prazo, né?
Pode não ser tão já, mas que lá na frente vai haver uma expansão muito positiva em relação a isso. Então pode ser tanto esse projeto teu, pessoal, né? Ou de trabalho, enfim, como pode ser esse casamento, por exemplo, tá? Então você não deve se auto-sabotar, colocar minhocas aí na tua cabeça. E sim projetar pensamentos bons, positivos, né? E co-criar, tá bem? Essa coisa deliciosa que você quer colher lá na frente. E aqui o que me deixou intrigada é que falou que alguém ou algum grupo quer que você pense que a pessoa amada ou a pessoa do negócio, enfim, está hospedada nesses lugares, né? Por isso que saiu essas cidades, né? Alagoas, Maranhão e Londrina, no Paraná. Ou seja, essa pessoa que pode ser a pessoa amada ou pode ser a pessoa do negócio que você vai fazer, ou o trabalho, enfim, quer que você pense que essa pessoa tá nessa cidade aqui que saiu. Só que na realidade a pessoa não tá, entendeu? E pode ser que essa autossabotagem também pode ser sobre isso, né? Não necessariamente sobre você, mas pode ser sobre isso. Pode ser uma autossabotagem no sentido de que você está pensando que essa pessoa tá lá, né? Nesses lugares aqui, nesses estados que eu citei. Alagoas, Maranhão e Paraná. E só que na realidade ela não tá, entendeu? Na realidade ela tá em outro lugar, ou até aí onde você mora, não sei. E aí essa pessoa quer que você pense que ela tá nesses outros estados aqui. Não sei por que saiu isso. Enfim. Mas para quem for aí, né, o recado, vamos tirar mais um pouco. Saiu gravidez, ou seja, né, pode ser para alguns que você pode estar grávida dessa pessoa que você vai casar. Pode ser para outros que assim que você casar, você já vai gerar um filho. E já para outros pode ser relacionado ao projeto pessoal ou financeiro de negócios, que é a criação dele, né? Ou seja, esse projeto ele vai nascer, ele vai se dar à luz, entendeu? Assim como numa gravidez, entendeu? Então, seria isso. Vamos ver um pouco mais. Olha, essa pessoa te ama. Eita, maravilha. Uau. Então, provavelmente, alguma coisa aqui romântica, né? Olha, sempre serás o amor de minha vida. Uau! Nossa, essa pessoa tem você como amor da vida dela, te ama, essa pessoa que você vai se casar. Ó, aqui saiu também Santa Catarina. Talvez você mora nesse lugar, ou vocês vão morar nesse lugar. Talvez essa pessoa também pode morar nesse lugar, Santa Catarina. E aí, essa pessoa, de certa forma, ela quer que você pense que ela tá nesse outro estado. Por que será? Que foi o que caiu aqui na leitura? Ou uma outra pessoa envolvida, não sei. O que será que é? Saiu Paraná de novo, ó. 2 vezes Paraná, porque aqui saiu o estado do Paraná e naquele momento saiu Londrina. Mas pode ser qualquer outro lugar do Paraná, talvez. E aqui saiu... Quando você se compara, você sempre perde. Saiu sobre comparação aqui, gente. Perde teus aprendizados, perde a si mesmo. Perde oportunidades, perde caminhos que são para você. Perde tua essência, teu valor.
e o teu charme. A graça está justamente naquilo que é diferente. Sempre haverá linhas de tempo diferentes. Respeite o seu tempo, seus limites, sua história percorrida, pois sempre haverá alguém à sua frente. Não tem jeito. Sempre alguém bem mais bonito, caprichoso, reconhecido e etc. Você deve se preocupar com a sua jornada. Ou seja, hoje você está melhor que ontem. E assim você vai se aprimorando. Lembra? Olha aqui, ó. Aqui já até fala sobre isso, hein? Aqui fala sobre isso. Uma pessoa aqui, ó, que tem dons, que tem talento, que trabalha arduamente, tá? Para conquistar seus objetivos e que vai ter expansão, só que a longo prazo, entendeu? Ou seja, aquilo que você almeja vai acontecer, já tá no caminho. Tá bem? Então não fique se comparando com outras pessoas, com o tempo que as coisas levam para acontecer, ou porque de repente, sei lá, só agora, depois de tanto tempo, pode ser que esse sonho, esse projeto, esse estudo você tenha feito jovem e agora você tá se achando velho para isso. Não, é o seu tempo, é o seu momento, entende? Pode ser que já era para você ter se casado. Você ficou frustrado porque, sei lá, o casamento está sendo planejado há não sei quanto tempo. E agora que finalmente vai casar. E às vezes pode ser que, sei lá, vai casar justo na hora que sei lá, que pode surgir aqui um projeto. E aí, de repente, você tem essa escolha para fazer, essa prioridade para fazer, né? Pode ser que, eu vou me casar grávida e aqui eu vou ter outros gastos, outras preocupações através dessa gravidez e você tá com medo, sabe? Dessa coisa boa, né, que vai acontecer, que é o casamento, por conta de outras questões. E com isso você se compara, porque você acha que deveria estar em outro momento, ou melhor, enfim. Só que esse é o seu momento, entende? Esse é o melhor momento, isso é a sua história, a sua jornada, e você não deve se preocupar nem se comparar com ninguém. Antes, você não agiu como agora, porque não tinha essa cabeça mais madura, tá vendo? Esse autodesenvolvimento. Então aprecie a jornada, tá vendo? É isso. Então tem o tempo certo das coisas acontecerem, é isso que tá dizendo aqui. Esse é o tempo certo, né, das coisas fluírem na sua vida, neste momento. Então não reclame, não se auto-sabote, não pense demais, porque se você pensar demais, você vai acabar manifestando, vai acabar projetando, entendeu? Aquilo que você pensa, e aí as pessoas vão te rotular como aquilo, entende? Por quê? Porque você tá jogando para fora aquela frequência, né, dentro de você mesmo. Vamos tirar mais um pouco. Tá intrigante a leitura, hein? E pra mim o que mais tá intrigante, gente, é esses estados que caiu aqui. Então caiu Santa Catarina, caiu 2 vezes Paraná, caiu Maranhão, Alagoas, né? E é isso. E eu tô querendo descobrir o que é. E alguém tá querendo que você pense que tá hospedada nesses lugares que saiu. O que será que é? A pessoa quer que você pense que ela tá hospedada lá, só que ela não tá. E pode ver que Santa Catarina, ela caiu bem depois, né? Então pode ser que vocês morem em Santa Catarina, entendeu? E aí a pessoa quer que você pense que ela tá hospedada nesses lugares aí. Ou Paraná, tá bem mais forte, caiu 2 vezes Paraná, que é bem do lado também, né, Santa Catarina. Ou nesses outros estados aí do Nordeste, né? Enfim. Vamos ver um pouco mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é um mantra, né? Você deve fazer esse mantra pra você mesmo quando vier esses pensamentos ruins. Aqui já é a pessoa que tá dizendo, ó. Eu quero que você me abrace muito perto e que eu saiba todos os seus pensamentos, tá vendo?
Quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Mais uma vez, um mantra quando vier esses pensamentos negativos. Então, por favor, leia o Salmo 91 e o 23. Ó, aqui saiu, ó. Creio que volverias, não lo entende. Ou seja, realmente, pode ser que alguma coisa aqui esteja distante, pode ser nesses lugares que caiu aqui, pode ser tanto a pessoa amada, quanto alguém de negócio, ou algum atraso que aconteceu aqui, e que você estava crendo que ia volver na sua vida, e tá demorando, sabe? Algo assim. Nossa, tá bem doideira. Caiu até Nova York agora. Então pode ser que essa pessoa esteja lá em Nova York. Pode ser que esse projeto seja de lá e tá demorando, tá tendo atraso, sabe? Saiu Mato Grosso também, ó. Mato Grosso. Nossa Senhora. Vou ter que tirar o tarô para desmistificar. Ó, mais uma vez Paraná. Paraná tá forte. 3 vezes Paraná. Agora caiu Maringá. Vamos tirar o tarô para mim descobrir aqui. Vamos ver se o tarô fala pra gente. Tarô, o que significa esses lugares? E por que caiu? Por que caiu que a pessoa não entende? A pessoa não consegue entender o porquê que algo iria voltar na vida dela, só que não voltou, tá tendo atraso. E que também alguém ou algum grupo deseja que essa pessoa saiba que fulano ou fulana está hospedado em algum lugar. E por que tudo isso de cidade que caiu aqui? O que significa isso daí? Tem alguma correlação? Gostaria de saber, por favor. Tem alguma correlação? O porquê todas essas cidades? O porquê desse atraso? O que significa esse atraso? O que significa esse alguém ou algum grupo que quer que a pessoa pense que fulano está hospedado em algum lugar? Caiu uma carta aqui, vou pegar. Caiu no chão, gente. Ai, deixa eu pegar aqui. Bom, aqui ó, caiu a cartinha então do Papa. Pra desmistificar o porquê, né? Que alguém quer que você pense que a pessoa tá hospedado lá, em alguma região, ou porque de algum atraso para as coisas estarem acontecendo, é porque essa pessoa ela tá realmente ocupada com alguma situação espiritual, tá? Ou é alguma situação aqui espiritual, né? Pode ser um insight, pode ser um mentor, pode ser até mesmo preso ou presa a uma situação antiga, por exemplo, um casamento antigo, né? Então pode ter tido aqui uma torre, tá? E aí pode ser que essa pessoa ela vai casar de novo com você que tá aí ouvindo, por exemplo. Pode ser aqui uma situação também de empresa, né? Então pode ser que essa pessoa trabalhe nesse outro lugar, pode ser que essa pessoa esteja estudando neste outro lugar, entende? Seja uma faculdade, um intercâmbio, um estudo, né? Sei lá, de uma língua
ou de qualquer outro tema, ou um trabalho, e pode ser até mesmo EAD também, pode ser digital, tá? Não precisa necessariamente a pessoa de fato tá lá. Pode ser que essa pessoa esteja ocupada recebendo esses downloads espirituais, né? Para essa nova vida aqui que vai existir, priorizar, né? Ir para o desconhecido e tudo mais. Ou pode ser que essa pessoa esteja trabalhando ou estudando em algum lugar que tenha caído aqui em alguma dessas cidades, só que, no entanto, pode ser à distância, pode ser EAD. Só que essa pessoa está ocupada. Ela está extremamente ocupada trabalhando nesse projeto ou nesse estudo. E pode ser que por isso, que eu acredito que seja mais isso, sabe? Que tá aqui na energia, assim, que eu tô sentindo. Eu acho que tá muito forte mais isso. Pode ser ou alguém que de repente tá saindo de uma situação do passado e agora ela vai reiniciar com você, né? Ou seja, vai ter essa parceria de negócios ou de relacionamento, tá? Eu acho que a energia tá mais forte para isso. Ou então essa energia tá muito forte para alguém que queira que você saiba, ou que você pense, melhor dizendo, que foi o que caiu aqui, que ela tá hospedada em algum lugar dessas cidades aqui da qual eu citei. Só que, na verdade, essa pessoa não tá, entende? É isso. Então, por isso que tá havendo uma demora e você não entende. Você tinha ali uma crença, né? Essa é a palavra, crença, de que essa pessoa ia voltar logo. Só que você viu que tá tendo um atraso, entendeu? Tá vendo aqui um atraso. E você não consegue entender isso. E tá tendo aqui uma certa autossabotagem, né? Um excesso de pensamento, de questionamento em relação a isso tudo. E que no meio disso, alguém ou algum grupo deseja que você pense que a pessoa está hospedada em alguma dessas outras cidades que caiu aqui, né? Então caiu 3 vezes Paraná, caiu Maranhão, caiu Alagoas, caiu Nova York, Santa Catarina e etc, entendeu? Então, essa pessoa ela quer que você pense isso, só que na realidade pode ser que essa pessoa tá aí pertinho de você, do teu lado, mas ocupada com outras questões. Ou seja, ocupada em se desvencilhar de uma parceria antiga, seja ela amorosa ou de negócios, ou ela está preocupada com esse trabalho que ela está executando, ou um estudo que ela está realizando, entendeu? E por isso dessa demora, por isso até mesmo dessa autossabotagem de que você pense, né, que essa pessoa está distante, mas na verdade ela está mais próxima do que você pensa, mais próxima do que nunca, entendeu? Então pode ser algo em relação a isso, né? Pelo que eu tô sentindo aqui. Clarifica para mim, Tarô, por favor, em relação a essa conclusão que eu tomei na minha mente sobre essa energia. Clarifica para mim, por gentileza, se tem a ver mesmo com isso, essa cartinha do Papa. Clarifica para mim se é isso, por favor. Vamos ver aqui. Então a cartinha do Imperador, realmente uma pessoa aí líder, né? Alguém controlador, alguém estratégico, frio, calculista. Tem a carta na manga, que possui uma liderança. Aí com o 8 de espada é alguém que tá sob autossabotagem mesmo. Pensamentos limitantes,
crenças, né? Pode ser autoimposta, ou de repente de alguém aqui, como saiu o imperador, pode ser alguém que tá ali controlando essa pessoa, né? De certa forma, eu não sei, gente. O que tá acontecendo, hein? A leitura tava tão linda. Então, mas realmente, né? Já tinha falado aqui, né? Através das letras, né? Já tinha falado a respeito disso, de autossabotagem. Aqui confirmou, ó, realmente. Essa pessoa, ela tá tendo, né? Esse atraso, essa demora, né? Porque tá tendo aqui alguma coisa de pensamento limitante, de crenças, entendeu? De coisas aqui que tá dificultando, é algo mental, tá bem? E tá dificultando dela sair do lugar. E que, no entanto, né, com a rainha de copas, ela precisa confiar na intuição, no mentor espiritual, né, em algum coach aqui muito importante, em alguma elevação, enfim, ela tem que confiar nisso, nela mesma e no mentor e na sua intuição, para que ela possa se desvencilhar desse comportamento mental, né, que gera nela essa insegurança, esses medos, essa trava, essa autossabotagem, essa limitação, né, e por isso que tá havendo aqui uma demora, né, para que esse projeto se solidifique, né, saia da gaveta, ou que esse casamento aconteça, né, seria isso. Que esse casamento aconteça, porque o casamento vai acontecer, né? Diz aqui que é um casamento muito bom, de parceria, de amor mútuo, né? Só que, no entanto, tá havendo algum tipo de atraso, e esse atraso é justamente por alguma limitação, tá bem? Me clarifica novamente, tarô, por favor, a respeito desse atraso, a respeito dessa insegurança dessa pessoa. E esse imperador aqui, o que é? Por favor, me clarifique. Bom, com essa clarificação aqui, ó, veja bem, o Papa, né? Aí temos o Imperador, que já é um sujeito autoconfiante, independente, um sujeito controlador, já tem posses, material, entendeu? É um sujeito aqui que ele tá passando por essa insegurança de crenças limitantes, crenças mentais, tá vendo? Autossabotagem, né? E saiu para variar o 9 de ouros, ou seja, uma pessoa independente realmente, confirmando sobre o imperador, uma pessoa independente de fato, entendeu? Uma pessoa que ela é altruísta, ela conquista, entendeu? O trabalho árduo a longo prazo, né? Então, uma pessoa que já tem essa carta na manga, entendeu? Só que tá havendo algum conflito mental nela. Ou seja, realmente, né? Pra mim aqui, tá mais claro sobre alguma coisa que essa pessoa já tem estabelecida na vida dela com a carta do Papa e do Imperador. Então, pode ser que essa pessoa esteja saindo de um casamento antigo para embarcar nesse novo, né, nesse desconhecido, né, nesse amor aqui apaixonado, o início, né, de algo novo, afetivo, enfim. E daí essa pessoa, ela tá tendo essa crença, né, de como que vai ser, se vai ser bom, se ela vai sair prejudicada, ainda mais o imperador, né? Ele não quer sair prejudicado de maneira alguma, entendeu? E ele tem aqui um orgulho, né? Ele tem aqui uma autovalorização,
entendeu? Autoapreciação, né, de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele conquistou, da estabilidade dele, entendeu? Então pode ser que seja isso, pode ser que ele esteja ponderando e com essas crenças limitantes, essas inseguranças em relação a isso, né? Pode ser que seja isso, né? Por isso que tá demorando, por isso que tá em atraso esse casamento de acontecer. Pode ser que o que caiu aqui, ó, sobre colocar as paixões, né, em prática. Aí lembra que eu falei sobre você fazer lista de alguma coisa, dessa paixão? Pode ser a lista, né, de convidados, né, a lista do casamento, do enxoval, enfim, do tema do casamento, o que vai precisar utilizar ali, seja esse casamento na igreja, no civil, seja sei lá, na praia, em algum lugar arborizado, mas vai necessitar aqui do altar, das flores, do tapete, dos assentos, né, e etc, entendeu? Então é uma lista de coisas que precisa, entendeu? E daí, no entanto, pode ser que seja por isso que esse casamento ainda não saiu, tá? Por quê? Porque ele tá ponderando essa questão antiga, né? Pode ser que essa pessoa já tinha ali uma estabilidade e pode ser que não seja em outro casamento, por exemplo, entendeu? Aplica aí para sua vida, né? Para sua realidade. Pode ser que essa pessoa ela tenha uma estabilidade, por exemplo, no apartamento, na casa dela, né? E de repente você surgiu no caminho dela, então mudou tudo, sabe? Ou pode ser que seja uma pessoa que ainda mora com os pais, entendeu? E daí tem medo, né, desse desconhecido. Só que aqui fala que vai ser muito bom o casamento de vocês, né? Que a longo prazo vocês colherão do fruto, entendeu? Então, eu não sei, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, que essa pessoa tem medo, tá? Ou então pode ser em relação também a estudos, principalmente porque saiu aqui várias cidades, né? Então, pode ser também, e o Papa também fala disso, né? De instituições, de projetos, de negócios. E aqui sobre a verdade da alma também falou sobre você resgatar alguma coisa pessoal tua, que de repente pode gerar frutos, né? Financeiros, entendeu? Então pode ser também alguma questão aí, pode estar espelhado, pode ser você ou a pessoa, enfim, aplica aí para tua vida. Pode ser uma questão aqui também de estudos, né? De intercâmbio, de, sei lá, faculdade, de trabalho, né? Um trabalho novo que você almejava tanto, né? De repente pode estar em alguma outra cidade. Eu não sei, gente. Aplica aí para a vida de vocês, sabe? Mas é por isso que tá havendo esse atraso, entendeu? Seja esse atraso tanto para parceria de negócios, a gente pode estar falando aqui, né, de um parceiro que vai fazer uma conexão, né, uma ponte com você a respeito de negócios, e essa pessoa tá com algumas crenças, né, ponderando, tá? Ou pode ser a respeito do amoroso, né, que a leitura ela tá mais inclinada realmente pro amoroso. Vamos saber aqui com o tarô. Por favor, tarô, vamos clarificar. Essa leitura, ela é mais inclinada para o amoroso? Ou é para negócios? Clarifique-nos. É para amoroso ou para negócios? Porque ela saiu bem dinâmica, a leitura. A princípio era para o amor, né? Mas saiu dinâmica. Realmente, é no amor, tá? É no amoroso, no campo afetivo, tá bem? Então, pode ser isso, né? Pode ser aqui que a pessoa também, como saiu aqui o cavaleiro, pode ser uma pessoa um pouco assim, estrategista demais, orgulhosa demais, sabe? Demora muito para tomar uma decisão, pensa muito, às vezes tem muitas ofertas, né? Muitas propostas, muitos contatinhos, muitas aventuras, uma pessoa que fica ali analisando muito. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta do imperador e do eremita, entendeu? Então pode ser uma pessoa com essas características, sabe? Uma pessoa que dá muito valor à matéria, porque saiu muito ouro na leitura também, entende? Então essa pessoa, de certa forma, ela acaba sendo lenta
né? Sendo lenta, mas também, em contrapartida, uma pessoa com aquele ar muito assim de conquista, sabe? Assim, de aventura, essas coisas. Enfim, e isso tá ocasionando aqui um certo atraso, tá? Para esse relacionamento acontecer, para esse casamento aqui acontecer, entende? E aí pode ser que ela esteja fazendo uma autossabotagem, ou seja, uma manipulação de que de repente seja sobre negócio, sobre o projeto, sobre o projeto de vida dela, né, pessoal ali, enfim, falando que de repente está viajando para outro lugar, mas no fundo ela não tá, entende? Por quê? Porque a pessoa tá demorando, tá causando um atraso aqui, entendeu? De tanto que ela pensa, de tanto que ela deixa para depois. Ela também tem essa inclinação de controle, de autossabotagem, né? Enfim, gente, é isso. Mas o tarô, ele confirmou realmente que é algo mais emocional, né? Afetivo. Para a maioria aqui de vocês. Aplica aí para a realidade. Vamos saber qual vai ser o desfecho. Por favor, tarô. Qual vai ser o desfecho dessa situação? Esse casamento ele vai acontecer? Essa parceria vai acontecer? Qual é o desfecho? E aí, para acalmar a ansiedade de vocês, eu peço que vocês, por favor, meditem sobre os salmos, né? Principalmente o 91 e o 23, tá bom? Medite também sobre parar de ficar se comparando, né? Também, que saiu isso aqui na leitura. Medita também sobre reprogramação mental, para vocês não ficar pensando negativo, porque penso, logo existo, ou seja, você vai acabar projetando, né, aquilo que você pensa, né, e sendo aquilo, entende? Então as pessoas que estão de fora vai te rotular como aquilo. Por quê? Porque é aquilo que você está projetando sobre você mesmo, então cuidado, entende? Vamos ver qual que vai ser o desfecho, por favor, dessa situação. 5 de paus, né? Então aqui fala assim de uma disputa, tá? Realmente, olha, tá vendo? Ó? Então tem aqui uma disputa, cara. E no fundo do deck ainda é um rei de copas. Entende, ó? Gente do céu. Ó, rei de copas, rei de ouros, ó. Então é uma pessoa que realmente ela valoriza muito a estabilidade dela. Ó, 10 de ouros, ó. Tá vendo? Estabilidade, gente. É uma pessoa, assim, maravilhosa. Ela realmente é muito estável, valoriza a estabilidade dela, tá? E ainda por cima é uma pessoa que é muito estratégica, tá? Ela é bastante estratégica, essa pessoa. E bastante sentimental também, né? Tem ali a cobra para oferecer, né? Ela é abundante, né? Em termos de conexão. Só que, no entanto, aqui já confirma, ó, 5 de bastos e o cavaleiro de copas. Ou seja, é uma pessoa que realmente ela tende a ser lenta, né? Tende a ser lenta e tende a se infiltrar aqui em muitas discussões, em muitas disputas, competitividade. É uma pessoa aqui que ela tem muitas pessoas interessadas nela, né? Então ela tá vivendo muito esse negócio de aventura, entende? Contatinhos, né? E tudo mais. Sabe? Então, é por isso que tá tendo essa lentidão aí. Talvez a comparação que você esteja fazendo
Talvez seja até por isso, né? Seja porque essa pessoa é muito disputada. Então, essa pessoa que você vai se casar é alguém muito disputado, estável, né? E aí é por isso que você tá se comparando, provavelmente. E até se auto-sabotando, né? Pensando coisas aí negativas e pensando demasiado, inclusive, né? Pensando demasiadamente. Entende? Então, é uma pessoa aqui muito romântica, tá? Uma pessoa muito romântica, apaixonada, intensa, adora novos desafios, novos sentimentos, novas conquistas, aventuras, né? Conexões, entende? Mas, contudo, tem que tomar cuidado, porque é uma pessoa que, de certa forma, pode ser lenta, ela pode ser ingênua, pode ser idealista demais, né? E é isso, sabe? É uma pessoa maravilhosa, né? Mas infelizmente ela tá infiltrada aqui em muita competição, tá? É uma pessoa que adora intimidade, ela adora uma sedução, sabe? É uma pessoa assim maravilhosa mesmo. Só que, no entanto, tá havendo isso, né? Uma competição acirrada, entende? Isso pode estar ocasionando essa demora na sua vida, na vida de vocês, essa demora para o objetivo acontecer. Então tem muitos desafios, muitos desentendimentos, pode ter grupos de pessoas aqui, que inclusive caiu, né, a cartinha ali do 8 de bastos, né, que fala sobre festividade, né, comemorações e tudo mais, só que também pode falar sobre esses grupos, né, que esteja ali se envolvendo, né, nessa relação, de certa forma, entende? Então é isso, sabe? Eu acho que é isso que está acontecendo. Um certo tipo de competição, né? De desafio. E aí por isso dessa demora, por isso desse atraso com o ciclo de bastos. Clarifica, por favor, Tarô, mais uma. Como será o resultado, o desfecho dessa situação? Aqui fala que vai dar tudo certo, né? Só que é aquele negócio, é a longo prazo, tá? Vai haver aqui sim estabilidade entre vocês, né? Um sentimento de posse, um sentimento mútuo, um sentimento de romance, de intimidade, de correspondência um para com o outro, de muita estabilidade, tá bom? Após aí esse período aí de desafios, né? De trabalho árduo. Então fala aqui que vai haver sim esse reconhecimento, só que no entanto é a longo prazo, pelo que eu tô vendo aqui. É a longo prazo, não é algo para já, né? É necessário esse trabalho de aperfeiçoamento, esse trabalho de tomar ação, tá? Esse trabalho de detox, né? Esse trabalho de autodesenvolvimento, autoconhecimentos, de se jogar para esse novo, entendeu? E de não cair nessa armadilha aqui dos 5 de bastos, que é essas pessoas se intrometendo, esses desafios, esses obstáculos, né? Que pode acabar desanimando, ou de certa forma uma competição, né? Pessoas querendo a mesma coisa que você, enfim. Mas que, se trabalhado ali de maneira mútua, delegando, né, as responsabilidades, né,
delegando aqui a sobrecarga, tem tudo para dar certo sim, essa estabilidade de vocês. Tem que reconhecer aqui os próprios limites, tá? Buscar delegar, buscar essa parceria realmente que ela é justa, né? Essa balança justa é igual, né? Que aqui até fala sobre isso, tá? Sobre vocês terem, né, essa característica de balança justa, né? De ser algo realmente unânime, tá? E é isso, no amor aqui, após vencer esses desafios, com muita dedicação e com amor mesmo, vocês terão sim essa parceria um do outro e essa intimidade, né? Um com o outro, tá bom? Terão sim esse êxito. Cuidado também para não cobrar excessivamente, né? Um ao outro, entendeu? Porque isso acaba tendo um desgaste, né, na relação. Mas que, no entanto, é uma relação que é a longo prazo, tá? Vai ser construída, tá no início, né? Pelo que a gente viu aqui, com o louco, que é o desconhecido, né? Com o as de copas, enfim, tá no início. Mas que com esse trabalho de dedicação, esse amor mútuo, a longo prazo vai ser bem sucedido sim, e vocês passarão por cima de todos esses desafios, essas competições e de todo esse atraso aí que ocorreu, tá bem? E no fim das contas haverá sim, né? Tem potencial aqui de uma conexão duradoura, estável, mútua, tá? De muito amor e de muita, mas muita prosperidade. Porque fala de um casal aqui que tem talentos, dons e muito esforço, muita dedicação para conseguir o que se deseja, né? E que terão sim o reconhecimento, tá? O devido reconhecimento. Terão aqui o devido aplauso e principalmente a colheita. A colheita. Tá bem? Vamos tirar um pouquinho mais desse aqui. Eita, Laila. Vamos ver. Ó, teve corte de comunicação. Provavelmente teve mesmo. Porque você viu que caiu que a pessoa quer que você pense que ela tá em outro lugar, né? Pois é. Ó, a mudança vem com força, um novo ciclo poderoso, ou seja, haverá sim mudanças, tá? Nessa situação. A mudança vai chegar. Nossa, olha que maravilhoso, ó. Não deixe o amor na sua vida escapar, tá vendo? Ou seja, se permita ser feliz e foque com dedicação, tá? Com bom diálogo, com entendimento e maturidade a respeito dessa situação com a pessoa amada. Olha, rival sendo desmascarada. Nossa, gente, sem paz. Ou seja, né? Pode ser essa situação da disputa aqui que eu falei. Né? Se tá tendo atraso para esse casamento acontecer, porque tá tendo grupo se intrometendo, de repente, né, uma pessoa que tá desejando a sua pessoa amada, entende? Então, pode ficar tranquilo que essa pessoa, ela vai ser desmascarada, tá? Ela vai sair dos vossos caminhos. Aqui diz também que é uma conexão, ó, desde ninhos, então pode ser que vocês se conheçam desde pequenos, do tempo da escola, né? Ou era vizinhos, ou do tempo da faculdade, sabe? Entrando ali na véspera da faculdade, né?
ainda jovens, né, adolescentes, digamos assim, se conhecem aí desde muito jovens, tá bem? Ou pode ser também uma situação até de outras vidas, né? De novo, Curitiba, Paraná. Outra vez o Paraná. O Paraná tá forte. Caiu 4 vezes o Paraná aqui na mesa. 4 vezes. Caiu de novo Santa Catarina. Só que Balneário Camboriú, né? 2 vezes Santa Catarina. Caiu aqui, mas Paraná tá forte, viu? Tem alguma coisa a ver com o Paraná, tá forte. Pode ser que para alguns seja no Paraná essa situação. Ó, Espírito Santo. Caiu aqui também na mesa. Caiu aqui uma coisa muito forte de viagem, né? Tem algo aqui muito forte em relação à viagem. Alguma coisa em relação à viagem aqui. Ó, Bombinhas, Santa Catarina. De novo, Santa Catarina. Santa Catarina e Paraná tá forte. E pode ser, eu me permito opinar aqui. Eu me permito opinar. Pode ser que vocês, né, a grande maioria seja do Paraná, tá bem? Eu acredito que seja isso. Vocês sejam do Paraná e daí pode ser que a pessoa queria que você pensasse que ela estava hospedada ao lado de vocês aí, que é em Santa Catarina, porque saiu mais vezes esse estado, entendeu? E tá bem pertinho aí do Paraná, né, também. Então pode ser que essa pessoa queria que você pensasse que ela tivesse hospedada lá, né? Ou também nesses outros lugares mais distantes que caiu aqui, como o Nordeste, né? Como Espírito Santo, caiu aqui, Centro-Oeste também, Mato Grosso caiu Alagoas, Maranhão, etc, entendeu? Então, e caiu aquilo lá, né? Que a pessoa queria que você pensasse que ela tivesse hospedada em outro lugar. Então, alguma coisa aconteceu aí. Por isso que tá esse atraso para esse projeto acontecer, entendeu? Para esse casamento acontecer, né? Então, pode ser que ou alguém, tá? Ou alguém muito controlador, muito frio, calculista, estratégico, ou grupo, né? Ou alguém ou algum grupo, porque aqui, ó, fala da competição, né? Que é o 5 de paus, né? Então fala da competição. Então pode ser que ou esse grupo ou alguém específico tenha se intrometido, entendeu? E possa ter falado isso para você, da pessoa. Ou possa ter ocasionado para que essa pessoa tivesse ido para esse lugar. Ou deixasse ali subentendido, entendeu? De que essa pessoa estava nesses lugares que caiu aqui. Entende? Ou de fato pode ser que a própria pessoa tenha feito você pensar que ela estava em algum desses lugares, só que não. Ela tá presa, né? Tá presa mentalmente, certo? Em crenças aqui, em situações, em instabilidade, enfim, tá? E isso tá gerando aqui um atraso. E ainda tem pessoas, né, intrometidas aqui na situação, entende? E aí você ficou a pensar que essa pessoa estava hospedada nesses lugares, entendeu? Só que na verdade essa pessoa tá aí, bem do seu lado, bem pertinho de você. Então é tipo isso, sabe? Que saiu na leitura aqui. É isso, né? Bom, e tá muito forte pra questão de viagem. Tá muito forte, cara. Pra uma questão aqui de viagem, né? Enfim, vamos tirar agora o oráculo da verdade, né? Que é sobre os sentimentos da pessoa amada. O que a pessoa amada sente pelo consulente? O que a pessoa amada sente pelo consulente? Vixe, aqui
caiu que vocês dois sabem que vocês não são um para o outro. Nossa, ai meu Deus. Como assim? Pode ser que não nesse momento, talvez, por diferenças de alguma coisa, diferença social, enfim. Ó, você não sabe o quão difícil foi eu deixar você ir. Tá vendo? Pode ser alguma coisa na mente da pessoa, né? Realmente a pessoa tá presa, né? Mentalmente, em crenças. E aí, digamos que ela quis de fato se afastar mesmo de você. Por isso que fala que ela meio que mentiu, né? Que ela tava em tal lugar. Entende? Que ela queria que você imaginasse que ela tivesse em tal lugar. Só que ela não tá. Você tá entendendo? E aí, com isso, ela quis, né, te tirar da mente dela. Mas tá difícil, entende? Ó, ele se sente perdido, inclusive nessa situação, longe de você, se afastando de você, né, com essas crenças limitantes dele. Talvez ele deduza que vocês não são um para o outro, entendeu? Pode ser uma dedução dele. Sabe quando a gente pensa demais na pessoa, aí você quer deixá-la ir, que foi o que ele fez, deixou você ir, né, na mente dele, né? E daí, nesse ato de querer te apagar da mente, ele acho que se indagou, entendeu? Ele deve ter se indagado, né? E deve ter pensado, se posicionado assim, ele deve ter pensado assim, a gente não é um pro outro, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele se sente perdido, entendeu? Ele tá se sentindo perdido nessa situação. Ó, ele diz que procura por você nos lugares, entendeu? Tá vendo? Nossa, muita carta. É porque eu deixei bem fraquinha a minha mão, por isso que caiu. Mão boba, né? Qual o sentimento do ser amado em relação ao consulente? Ó, ele deixou você antes que você deixasse ele. Ele pensou dessa forma. Ele pensa ou sabe que era uma distração para sua dor. Então talvez você estava sofrendo, né? Até porque fala que você se compara, né? Você tem também autossabotagem. Você se compara, né? Apareceu aqui que você é esse tipo de pessoa. E você tem que mudar isso em você. E talvez você estava passando por alguma situação na sua vida pessoal, familiar, de trabalho, o que seja, ou até de insegurança mesmo, né? E daí ele sente, né, na tua energia que você usou ele como uma distração, entendeu? Para aquela dor que estava acontecendo, né? E ele precisou te deixar antes que você deixasse ele. Ele disse que mentiu para você em algum aspecto. E ele disse que ele gostaria sim de sentir daquela maneira novamente com você. Tá? Vamos saber um pouco mais.
sentimento de ser amado a um consulente. Essa daqui caiu longe, hein? Ai, caiu longe essa daqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Ele diz que muitas coisas lembra você. Muitas coisas lembra você. Gente, agora que eu vi essa leitura já é 1h40. Misericórdia. Ai. Ele diz que quer você, deseja sim você. E que ele acredita que não é o tempo certo agora para nós. Não é o tempo certo. Então, é por isso, tá vendo? Então, é realmente o que a leitura tá dizendo aqui. Tá havendo algum atraso, tá? Realmente, ele diz isso. Mas o mais importante é que ele realmente pensa em você. Ele gostaria de se sentir daquela maneira de novo, tá? Gostaria de ter se entregado mais, né? De não ter mentido tanto, de ter se entregado, de não ter escapado, né? Ele pensa muitas coisas, né? Muitas coisas sobre vocês, lembra muito sobre você. Ele te deseja sim, sente atração, te quer, tá? Disse que te ama, que apareceu ali, que você lembra que apareceu aqui, ó, nessas partes aqui dos papéis, né? Apareceu que ele te ama, que você era o amor da vida dele, lembra? Enfim, ele te quer sim, ele te ama sim, só que aconteceu, né? Essas disputas aí no caminho, né? Alguma situação aí que interferiu, né? E até dele mesmo, tá? Ele também teve uma autossabotagem com a carta que caiu lá do tarô. De que ele também tem ali um certo apego material e ele é bastante... Diz que ele é bastante... ele tem muita ilusão, ele é muito idealista, ilusionista, entendeu? E aí, de certa maneira, isso também faz ele se auto-sabotar, tá? Ele tem ali umas certas crenças, limitações, tá? Então é por isso que tá havendo esses atrasos. Por conta dele mesmo e por conta de situações externas. Que lembra que tinha caído o 5 de bastos? Pois é, por conta de situações externas também, que faz com que o tempo não seja o tempo certo para vocês neste momento. Então tá havendo aí um atraso. Mas o mais importante da leitura é que existe amor, tá bom? Existe amor aqui. É mútuo, é uma parceria maravilhosa, tanto para negócios quanto para amoroso, né? É algo assim que vai ser realizado com trabalho árduo, com dedicação, tá iniciando agora, e é algo assim a longo prazo, que terá ali uma grande expansão de prosperidade e abundância, mas que, no entanto, não é o momento. É isso que eu tô vendo aqui nas cartas. Agora não é o momento. Vai acontecer? Vai. Tende a acontecer? Tem potencial para acontecer? Tem. Mas não é o momento, entende? Porque é necessário tirar dos vossos caminhos, tanto dele quanto de você, a consulente que está aí me assistindo, comparações, autossabotagem em relação a si mesmo, em relação a pensamentos negativos, excessivos, que cocria, né, o lado bom ou o lado ruim de uma realidade, né? É necessário ali ter
é um refinamento em relação a crenças limitantes que vocês possuem, tá? E o desafio, né, que tá nos vossos caminhos, né? Tem aqui um obstáculo, um desafio, talvez fofocas, alguma mentirinha e competição, né? Ou seja, outras pessoas, né, interferindo na relação, né? De repente interessado em você, consulente, ou principalmente no ser amado, né? Que foi o que caiu aqui, né? Principalmente no ser amado, interessado nele. Por quê? Porque ele é uma pessoa independente, ele é uma pessoa que tem características de um imperador, então ele tem riqueza, tá? É estável e ao mesmo tempo caiu também o rei de copas, ou seja, ele tem também muito amor, né, para oferecer, né? Ele já é essa pessoa, né, que tem esse amor próprio e ele nutre as pessoas com isso também, entendeu? Então é uma pessoa muito requisitada, muito quista, né? E pode ver que apareceu também que ele é muito apaixonado, ingênuo, idealista, muito assim envolvente, né, fantasioso, com a cartinha do valete de copas, entende? Então ele é uma pessoa muito desejada, tá? E viu que caiu ali o 5 de bastos, né, que é a competição, entende? Então é isso que tá acontecendo, e aí tá trazendo aqui que não é o momento certo, né? É isso que ele pensa, que agora não é o momento, não é o momento certo, e tá trazendo aí um estancamento, né? Um atraso, tá bom? É isso que tá havendo aqui. É isso. Mas que tem tudo sim para dar certo, tá? Tem tudo aqui para dar certo. Ele diz que a vida dele não é como parece, muitas das vezes. Ele lembra de você através de músicas, se ocupa muito no trabalho dele, lembra de todos os detalhes que vocês vivenciaram, né? Os beijos, os abraços, as conversas. Lembra de tudo sobre você. Ele até se pergunta se você é feliz sem ele. Ele te viu também com outras pessoas e vice-versa, né? Pode estar espelhado, você também viu ele com muitas pessoas e fica se comparando, que foi o que caiu ali. Você se compara muito, tem inseguranças, pensa demasiado e acaba cocriando aquela confusão, né? No teu caminho. Ele sabe exatamente o que está fazendo, sabe exatamente o que ele fez, tá? Enfim, tem tudo para dar certo aqui, tem potencial, mas diz que não é o momento agora. Precisa haver esses ajustes, né, entre vocês e principalmente eliminar tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento deste relacionamento. É isso. Tá bom, gente? Então, o Baque Tarô fica por aqui por hoje. Já é quase 2 horas de leitura, muito tempo. Misericórdia. Achei que ia ser rápido, no fim fiquei aqui um tempão. Mas é gostoso, né? É muito bom. E até a próxima. Amo muito vocês. Gratidão por essa leitura, gratidão por estarem aqui presentes. Tudo de bom para vossas vidas e procurem, né, ajustar aí essa confusão, essa disputa e esses pensamentos horríveis que vocês possuem. Procurem dialogar, procurem ajustar com as ferramentas que vocês têm em mãos, tudo aquilo que precisa ser ajustado para que este relacionamento, esse casamento, essa parceria de negócio se estabeleça e que a longo prazo possua a expansão desejável, a prosperidade e a abundância que vocês merecem.
Um beijo no coração. Até a próxima. Bye, bye.